Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Alguma vez já pensaram que a história que conhecem pode estar incompleta? Não por um simples esquecimento, mas por uma decisão deliberada, uma catástrofe cultural cujas ondas de choque nos atingem até hoje. Hoje não falaremos do que está nos livros, mas dos fantasmas que habitam em suas margens. Vamos viajar no tempo para um lugar que foi o cérebro do mundo antigo. Um farol de conhecimento tão brilhante que sua destruição nos deixou numa penumbra de séculos. Falo, claro, da grande biblioteca de Alexandria. Mas o que lhes contarei não é apenas a história de seu trágico fim. É a história de como se decide qual conhecimento sobrevive e qual vira cinzas. Antes de começar, queria lhes contar algo sobre as imagens que vêm, pois para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerá-las. Então pensem nelas como um pano de fundo, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que lhes estou contando. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que soltem a imaginação comigo. Espero de coração que gostem. Imaginem um lugar que não só armazenava livros, mas que aspirava a conter a totalidade do saber humano. Fundada no século III a.C., pela dinastia Ptolomaica no Egito, a Biblioteca de Alexandria era mais do que uma coleção de rolos. Era um centro de pesquisa, uma universidade primígena onde as mentes mais brilhantes da antiguidade se reuniam para estudar o universo. Disse que chegou a abrigar mais de 500 mil de documentos, rolos de papiro da Grécia, Pérsia, Egito, Índia e além. Não era um arquivo passivo. Era um organismo vivo. Os eruditos que viviam e trabalhavam lá não só liam, mas também pesquisavam, escreviam, traduziam e, o mais importante, debatiam. O conhecimento estava em constante diálogo. Os Ptolomeus eram obcecados com esta coleção. Tinham uma política agressiva, quase pirata, de aquisição de textos. Qualquer navio que atracava no porto de Alexandria era inspecionado. Se um livro que não estivesse na biblioteca fosse encontrado, ele era confiscado. Uma cópia era feita para o dono e o original ficava na biblioteca. Assim era sua importância para eles. Aqui estudaram gênios como Euclides, o pai da geometria, Arquimedes, o grande inventor, e Eratóstenes, o homem que, com uma precisão assombrosa para sua época, calculou a circunferência da Terra usando apenas gravetos e sombras. Este lugar não só guardava o conhecimento, mas o criava. Era o motor intelectual do mundo. Mas então, o que aconteceu? A narrativa popular nos conta uma história simples e dramática, a de um grande incêndio que devorou tudo. A imagem de Júlio César queimando acidentalmente a biblioteca em 48 a.C. é poderosa. No entanto, a verdade, como costumam descobrir os historiadores, é muito mais complexa e, de certo modo, mais trágica. A destruição da biblioteca de Alexandria não foi um único evento cataclísmico. Foi uma morte lenta, uma agonia que durou séculos. Foi uma série de incêndios, sim, mas também foi vítima de cortes de orçamento, de perseguições políticas de intelectuais, de negligência e da mudança gradual dos materiais de escrita. O papiro é frágil, sem cópias constantes ele se desfaz. Pensem nisso. Não é um vilão com uma tocha, mas algo muito mais aterrorizante, a apatia. A ideia de que o conhecimento precisa ser defendido e preservado ativamente, ou simplesmente se desvanece. A lição de Alexandria não é só sobre o fogo, é sobre o esquecimento. E é aqui que a história se torna pessoal. Perdemos obras das quais só conhecemos os títulos, como se lêssemos o cardápio de um banquete que nunca provaremos. Estima-se que só nos chegou 1/3 das obras de Aristóteles. Seu famoso segundo livro da Poética, que tratava da comédia, foi perdido para sempre. Imaginem entender o riso pela mente de Aristóteles. Ou pensemos em Safo, a grande poeta lírica de Lesbos. A maior parte de sua obra, que era celebrada em todo o mundo antigo, desapareceu. Nos restam apenas fragmentos, frases soltas de uma beleza dilacerante. É como tentar reconstruir um oceano a partir de uma única gota d'água. Que histórias, que emoções, que perspectivas perdemos com seus poemas. Também perdemos épicos inteiros como os poemas do ciclo troiano, que contavam toda a história da Guerra de Troia, não apenas o fragmento que narra a Ilíada. Conhecíamos o antes e o depois, as histórias de Aquiles antes de sua ira, o destino dos heróis após a queda da cidade. Tudo isso se foi. E não só literatura. Perdeu-se conhecimento científico. As obras dictésias, que descreviam a Índia e a Pérsia com um detalhe que não veríamos novamente em séculos. Os tratados de astronomia de Aristarco de Samos, que propôs um modelo heliocêntrico, ou seja, que a Terra girava em torno do Sol quase 2000 anos antes de Copérnico. Quanto a ciência atrasou por causa disso? A perda foi incalculável. Mas a verdadeira pergunta, aquela que nos traz ao presente, é: por que os textos que sobreviveram? Foi apenas acaso?
Ou houve uma seleção, um filtro consciente ou não, que decidiu quais vozes mereciam ser ouvidas pela posteridade? É aqui que o Fantasma de Alexandria encontra um conceito muito moderno, o da literatura universal. A literatura universal, ou World Literature, soa como um clube super inclusivo, não é? A ideia de que as grandes obras de todas as culturas podem dialogar entre si. Mas quem estende os convites para esse clube? Quem decide quais obras são universais e quais são meramente locais ou menores? Historicamente, o cânone, essa lista de livros que são considerados essenciais, tem sido definido em grande parte por uma perspectiva ocidental. Pensemos nos cursos de literatura. Quantas obras da África, Ásia pré-colonial ou das Américas indígenas são estudadas em comparação com as da Europa? A resposta é frequentemente desanimadora. O acadêmico David Damrosch, um especialista neste campo, argumenta que uma obra entra na literatura mundial não só por sua qualidade, mas por um duplo processo. Primeiro, ser lida como literatura e segundo, circular além de sua cultura de origem. E essa circulação, meus amigos, depende de fatores muito terrenos. Depende do poder econômico e cultural. Que idiomas são mais traduzidos? Que países têm as editoras mais poderosas? Que culturas têm a capacidade de projetar seu soft power, sua influência cultural, através do cinema, da música e, claro, dos livros? O jogo não é justo. O que chamamos de universal muitas vezes significa aquilo que ressoa com uma experiência predominantemente europeia ou norte-americana. Temas como o individualismo, certos tipos de conflito psicológico ou estruturas narrativas específicas são elevados a universais, enquanto outras formas de contar histórias, com outros valores, são vistas como exóticas ou difíceis. Isso cria um viés de confirmação. Lemos o que já conhecemos e o que já conhecemos se reforça como o melhor. As obras que desafiam essa perspectiva, que vêm de tradições diferentes, muitas vezes precisam ser traduzidas não só em sua linguagem, mas também em sua cultura para serem aceitas. Devem passar pelo filtro dos centros de poder cultural. A socióloga francesa Pascale Casanova chama isso de a República Mundial das Letras. Ela descreve um sistema onde as capitais literárias, como Paris, Londres ou Nova York, atuam como guardiãs. Para que um autor de uma cultura periférica seja reconhecido globalmente, muitas vezes precisa ser validado por esses centros. Isso não é uma conspiração. É o resultado da história do colonialismo da economia global, mas seus efeitos são reais. Significa que há gênios literários dos quais nunca ouvimos falar. Não porque não fossem brilhantes, mas porque nasceram no lugar errado ou na língua errada na época errada da história. A tragédia da Biblioteca de Alexandria, então, não é apenas a perda de textos antigos. Sua verdadeira tragédia é que nos mostra um padrão. O padrão de como o poder, seja militar, político ou cultural, atua como o guardião da memória humana. Ele decide que histórias são contadas e quais são silenciadas. O que se perdeu em Alexandria não foram apenas rolos de papiro. Foi uma diversidade de pensamento. Versões da história escritas pelos vencidos, não apenas pelos vencedores. Filosofias que não se encaixavam no molde grego dominante. Poemas que celebravam formas de vida e amor que foram posteriormente suprimidas. Perdemos mundos inteiros. E hoje continuamos vivendo em um mundo moldado por essa perda e por esse processo de seleção. O cânone literário que herdamos é um arquivo curado, não completo. É um jardim onde certas flores foram cultivadas com esmero por séculos, enquanto outras foram deixadas murchar ou arrancadas como ervas daninhas. Então, o que podemos fazer? Não podemos reconstruir a Biblioteca de Alexandria, mas podemos construir uma nova, uma biblioteca mental, uma atitude de curiosidade e humildade. Podemos buscar ativamente as vozes que foram marginalizadas, podemos ler traduções de literaturas que não conhecemos, podemos perguntar quem não está nesta estante e por quê. Da próxima vez que ouvirem a frase literatura universal, parem e perguntem: universal para quem? Definido por quem? A literatura mais valiosa poderia não ser a que confirma nossa visão de mundo, mas a que a faz explodir em pedaços, mostrando-nos que o universo da experiência humana é infinitamente maior, mais estranho e mais maravilhoso do que nos contaram. A memória do mundo não é um monólito de pedra, é um mosaico. E por tempo demais, temos olhado apenas para algumas peças brilhantes, ignorando as milhares de outras que compõem a imagem completa. A perda de Alexandria nos ensina que cada peça é preciosa e que a tarefa de recordar é uma luta constante contra o fogo, a negligência e os preconceitos. Em resumo, a destruição da Biblioteca de Alexandria não foi um ato, foi um processo.
Um processo de seleção e esquecimento que continua hoje na forma como definimos a literatura universal. Isso nos mostra que a memória é política e que as histórias que lemos moldam a realidade que construímos. Perder uma biblioteca é perder a possibilidade de outros mundos. Pensemos no impacto a longo prazo. A ausência desses textos criou um vazio. A história é escrita pelos vencedores, mas também, e talvez mais importante, pelos sobreviventes. Os textos que sobreviveram se tornaram a única fonte de verdade, solidificando uma narrativa particular do passado, uma que inevitavelmente favorecia Roma e a cultura helenística sobre outras. Imaginemos a medicina. Grande parte do conhecimento médico dos egípcios, que era famoso na antiguidade por sua cirurgia avançada e farmacopeia, era armazenada em Alexandria. Embora algo tenha vazado através dos médicos gregos e romanos, quantos remédios, quantos conhecimentos sobre o corpo humano viraram fumaça, atrasando potencialmente o progresso médico por séculos? Consideremos a filosofia. Conhecemos os estoicos e os epicureus principalmente através de fontes romanas. Mas Alexandria era um cadinho de ideias, onde as filosofias gregas se misturavam com o pensamento egípcio e oriental. Que escolas de pensamento híbridas e fascinantes existiram das quais não temos nem rastro? Que outras formas de buscar a felicidade e o sentido da vida perdemos? A própria ideia da biblioteca como um arquivo universal do conhecimento foi ferida de morte. Durante a Idade Média, na Europa, os mosteiros fizeram um trabalho heróico preservando textos, mas seu foco era seletivo, centrado na teologia cristã e nos clássicos latinos que não contradiziam sua visão de mundo. A ideia de coletar tudo se perdeu, substituída pela ideia de coletar o correto. Esse viés de sobrevivência molda nosso presente de maneiras sutis. Quando pensamos na antiguidade clássica, pensamos na Grécia e em Roma. Mas o mundo antigo era incrivelmente diverso. Alexandria era o ponto de encontro dessas diversidades. Sua perda não só nos empobreceu em conhecimento, mas simplificou nossa imagem do passado, tornando-a mais homogênea e eurocêntrica do que realmente foi. Agora voltemos ao cânone literário. Esse processo de seleção não terminou com a queda do mundo antigo. Cada época tem seus bibliotecários, seus guardiões culturais. No século XIX, por exemplo, o auge do nacionalismo na Europa levou à criação de cânones nacionais. Foram selecionadas obras que ajudavam a construir uma identidade nacional, uma história e uma mitologia compartilhadas. Isso teve um duplo efeito. Por um lado, ajudou a preservar e popularizar autores como Shakespeare na Inglaterra ou Goethe na Alemanha. Por outro, marginalizou ainda mais as literaturas de povos sem estado ou de colônias, cujas histórias não se encaixavam na narrativa da potência imperial. Sua literatura foi relegada à categoria de folclore ou curiosidade antropológica, não arte universal. O século XX trouxe novos guardiões, os departamentos de literatura das universidades. Críticos e acadêmicos criaram listas de leitura, definiram movimentos literários e decidiram quais autores mereciam ser estudados. Seu trabalho foi fundamental, mas também refletiu seus próprios preconceitos, frequentemente centrados em homens brancos e em um modernismo de corte muito específico. Não foi até as últimas décadas do século XX, com o auge dos estudos pós-coloniais, feministas e de minorias, que esse cânone começou a ser seriamente questionado. Vozes que haviam sido silenciadas por séculos começaram a exigir seu lugar na conversa. Autoras como Virginia Woolf já haviam apontado o problema, perguntando por que não existia uma irmã de Shakespeare. Hoje o debate está mais vivo do que nunca. Deveríamos expandir o cânone para incluir mais vozes? Ou deveríamos nos livrar completamente da ideia de um cânone e abraçar uma visão mais descentralizada e plural da literatura? Não há uma resposta fácil. Ambas as posturas têm seus méritos e seus riscos. Expandir o cânone pode parecer a solução óbvia, mas pode levar a um tokenismo. Ou seja, incluir um autor de cada grupo apenas para cumprir uma cota de diversidade sem realmente mudar o centro de gravidade. A estrutura de poder permanece intacta, simplesmente se decora com alguns rostos novos. Por outro lado, abandonar o cânone completamente poderia nos levar a um relativismo onde todas as obras são consideradas iguais, perdendo a capacidade de reconhecer e celebrar a excelência artística. Também corremos o risco de perder uma linguagem cultural comum, essas obras de referência que, para o bem ou para o mal, conectaram gerações de leitores. Talvez a solução não seja nem uma coisa nem outra. Talvez se trate de mudar nossa forma de ler. Como sugere o crítico C.S. Lewis, devemos receber uma obra de arte em seus próprios termos, não impor os nossos. Devemos ler com uma virtude da atenção, tentando entender a perspectiva do outro, especialmente se ela for radicalmente diferente da nossa.
Isso nos devolve a Alexandria. A biblioteca não só colecionava, mas traduzia. O projeto mais famoso foi a Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Esse ato de tradução foi um ato de construção de pontes, de tornar um mundo de ideias acessível para outro. A tradução é a alma da literatura universal. Quando lemos uma tradução, não só lemos uma história. Estamos participando de um ato de diplomacia cultural. Estamos confiando no tradutor para que nos guie através de uma paisagem desconhecida. Por isso é crucial apoiar a tradução de mais literaturas, de mais idiomas, especialmente daqueles que foram historicamente marginalizados. O desafio é enorme. Segundo estudos da Unesco, a grande maioria dos livros traduzidos no mundo provém do inglês. Em contrapartida, muito poucos livros são traduzidos para o inglês de outros idiomas, especialmente de línguas da África e da Ásia. Esse desequilíbrio no fluxo de histórias é a versão moderna da seleção que ocorria na antiguidade. Então, da próxima vez que entrarem em uma livraria, eu os convido a fazer um pequeno ato de rebeldia arqueológica. Vão além dos best-sellers. Procurem a seção de literatura traduzida, peguem um livro de um país do qual não saibam nada, escolham um autor cujo nome não consigam pronunciar. Essa é a verdadeira aventura. Porque nessas páginas esquecidas, nessas vozes silenciadas, poderíamos encontrar um fragmento perdido de Alexandria. Não um texto literal, claro, mas seu espírito. O espírito de que o conhecimento é vasto e diverso e que nenhuma cultura tem o monopólio da verdade ou da beleza. Perdemos a biblioteca, mas não precisamos perder a lição. A memória do mundo não está apenas nas grandes instituições. Está em nossas escolhas como leitores. Cada livro que escolhemos ler é um voto. Um voto por uma visão de mundo. Um voto por uma voz. Ao diversificar nossa leitura, nos tornamos pequenos bibliotecários de Alexandria, resgatando do esquecimento as histórias que merecem ser contadas. A ironia final é que a Biblioteca de Alexandria, em sua obsessão por ter o original de cada livro, também participava de uma forma de controle. Ao centralizar o conhecimento, o tornava vulnerável. Talvez a verdadeira lição seja que o saber deve ser distribuído, descentralizado, copiado e compartilhado tão amplamente quanto possível. Como a internet em seu melhor ideal, o acadêmico e bibliotecário de Harvard, Robert Darnton, fala do sonho de uma república digital das letras, onde todo o conhecimento humano digitalizado seja acessível para todos. Um ideal nobre, mas que enfrenta novos perigos. Quem controla os servidores? Quem é dono dos algoritmos que nos recomendam o que ler? Os guardiões mudaram, mas continuam existindo. A luta pela memória do mundo é, em última análise, uma luta pelo poder de definir a realidade. As histórias que nos contamos sobre nosso passado moldam nosso presente e as possibilidades que imaginamos para o futuro. Um cânone literário restrito é um futuro imaginativo restrito. Uma memória cultural diversa é a porta para futuros diversos. Pensemos na poesia épica. A Ilíada e a Odisseia sobreviveram e se tornaram o modelo do que uma epopeia deveria ser. Mas cada cultura tinha suas próprias epopeias. O Mahabharata da Índia, a epopeia de Gilgamesh da Mesopotâmia. Muitas outras, sobretudo de tradições orais, se perderam antes de poderem ser transcritas. A epopeia de Gilgamesh, de fato, se perdeu por milênios e foi redescoberta no século XIX em tabuinhas de argila. Sua redescoberta mudou nossa compreensão da literatura, mostrando que temas como a amizade, o medo da morte e a busca da imortalidade já eram tratados com uma profundidade incrível milhares de anos antes de Homero. Cada uma dessas redescobertas é uma pequena vitória contra o esquecimento, um eco de Alexandria. Nos lembra que o que acreditamos saber sobre o passado é sempre provisório. Que debaixo das areias do tempo ou nos porões dos museus pode haver vozes esperando para reescrever a história da literatura. A construção do cânone também tem a ver com o gênero. A história da literatura, tal como tem sido contada tradicionalmente, é esmagadoramente masculina. Isso não é porque as mulheres não escreviam, é porque seus escritos muitas vezes não eram considerados sérios ou importantes. Eram relegadas a gêneros menores como as cartas, os diários ou o romance romântico. Resgatar autoras como Murasaki Shikibu, a escritora japonesa do século XI, que escreveu A História de Genji, muitas vezes considerada o primeiro romance do mundo, é um ato de justiça histórica. Sua obra é um universo de refinamento psicológico e social que rivaliza com qualquer coisa escrita na Europa séculos depois. Sua inclusão no cânone mundial é indispensável. O problema não é só de omissão, mas também de interpretação. Quando as obras de culturas não ocidentais são incluídas, muitas vezes são lidas através de uma lente ocidental.
Buscam-se os temas universais que nos são familiares e ignoram-se os contextos culturais específicos que dão à obra seu verdadeiro significado. É uma forma sutil de colonização intelectual. Por exemplo, ler 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, apenas como realismo mágico, é perder-se em suas profundas raízes na história política da Colômbia e da América Latina. O realismo mágico não é apenas uma técnica estilística, é uma forma de representar uma realidade que muitas vezes é mais estranha e brutal do que a ficção. Para evitar isso, precisamos do que o teórico literário Edward Said chamou de leitura contrapontística. Isso significa ler um texto levando em conta tanto a cultura da qual ele provém, quanto a história de sua recepção em outras culturas. É ler em duas chaves ao mesmo tempo, ouvindo tanto a melodia quanto a harmonia e às vezes a dissonância. Isso nos exige mais como leitores. Nos exige ser historiadores, antropólogos e detetives. Nos exige sair de nossa zona de conforto e admitir que talvez não tenhamos todas as ferramentas para entender uma obra de primeira, mas a recompensa é imensa. É a diferença entre ser um turista cultural e um verdadeiro viajante. A tecnologia digital hoje nos dá um acesso sem precedentes à literatura mundial. Projetos como o Google Books ou o arquivo da internet estão digitalizando milhões de livros. Teoricamente, poderíamos ter uma nova biblioteca de Alexandria ao alcance de nossos dedos. Mas o acesso não é o mesmo que a atenção. Em um oceano de informação, como decidimos o que ler? Frequentemente, confiamos nos algoritmos de recomendação. Mas esses algoritmos escritos por humanos têm seus próprios vieses. Tendem a nos recomendar o que é popular e o que é similar ao que já lemos. Podem criar bolhas de filtro que nos impedem de descobrir o verdadeiramente diferente. Assim, mais uma vez, a responsabilidade recai sobre nós. Devemos ser curadores ativos de nossa própria educação. Devemos buscar deliberadamente a diversidade, seguir críticos e tradutores de diferentes partes do mundo e apoiar as pequenas editoras independentes que se arriscam a publicar obras que as grandes corporações ignorariam. A história da Biblioteca de Alexandria e do cânone literário é um alerta. Nos adverte que a cultura é frágil, que a memória é uma escolha. E que a universalidade não é algo que se encontra, mas algo que se constrói. Constrói-se através da curiosidade, do respeito e do diálogo constante através das fronteiras. Lembremos os bibliotecários da antiguidade? Não eram apenas guardiões de livros, eram eruditos. Criaram os primeiros sistemas de catalogação, a bibliografia, a crítica textual. Inventaram as ferramentas para navegar pelo conhecimento. Nós precisamos de novas ferramentas para navegar pelo vasto e muitas vezes enviesado mundo da informação atual. Uma dessas ferramentas é a consciência histórica. Saber que o cânone que herdamos não caiu do céu, mas foi forjado na bigorna da história, com seus fogos de poder, política e preconceito. Essa consciência não nos faz descartar as obras clássicas, mas lê-las de uma maneira mais rica e crítica, entendendo seu lugar nessa história. Por exemplo, ler A Tempestade de Shakespeare com uma consciência pós-colonial nos permite ver não só uma história de magia e romance, mas também uma profunda meditação sobre o colonialismo, a exploração e a resistência. O personagem de Caliban se torna uma figura incrivelmente poderosa e trágica, uma voz dos despossuídos. Outra ferramenta é a humildade cultural. A ideia de que nossa própria cultura é apenas uma de muitas e que não possui as chaves para julgar todas as outras. É o antídoto contra o etnocentrismo, essa tendência a ver o mundo apenas pelas nossas próprias lentes e a considerar o que é nosso como a norma. A perda de Alexandria nos obsedia porque representa o que teria acontecido se. E se o modelo heliocêntrico de Aristarco tivesse prevalecido? E se as obras de teatro de Eurípides tivessem sobrevivido em sua totalidade? É uma fascinação pelos caminhos não trilhados da história, mas não temos que viver no passado. Podemos trilhar novos caminhos agora. Podemos decidir como indivíduos e como sociedade que valorizamos a diversidade da experiência humana. Podemos escolher construir uma memória global que seja mais justa, mais complexa e mais verdadeira do que a que herdamos. É uma tarefa monumental, mas começa com um ato simples, o de abrir um livro diferente. A história da literatura está cheia de fantasmas, de obras que quase não existiram. Pensemos em Franz Kafka, que pediu ao seu amigo Max Brod para queimar todos os seus manuscritos. Se Brod tivesse obedecido, o século XX teria perdido um de seus escritores mais influentes. A sobrevivência é muitas vezes um acidente feliz. Ou pensemos nos códices maias. Dos milhares que existiam que continham sua história, ciência e mitologia, apenas 4 sobreviveram à queima sistemática pelos conquistadores espanhóis. 4? É o eco mais claro e doloroso do incêndio de Alexandria no continente americano.
uma civilização inteira silenciada, cada cultura que é apagada, cada idioma que morre, é uma biblioteca que arde. O linguista Daniel Nettle afirma que com cada língua que desaparece, perdemos uma visão única do mundo, um modo de classificar a realidade, uma reserva de metáforas e conhecimentos sobre o ambiente. Há mais de 6.000 línguas no mundo e metade está em perigo de extinção. A luta para preservar a literatura mundial está intrinsecamente ligada à luta para preservar a diversidade linguística e cultural. Não podemos ter uma sem a outra. Apoiar os falantes de línguas minoritárias, seus escritores e seus poetas é parte da tarefa de reconstruir o espírito de Alexandria. O conceito de literatura universal não deveria ser um clube exclusivo, mas um arquipélago. Um conjunto de ilhas, cada uma com seu próprio ecossistema, sua própria beleza, mas conectadas pelas correntes do oceano da história humana, capazes de se visitar mutuamente, de trocar tesouros, sem que nenhuma ilha domine as demais. Da próxima vez que lerem um clássico, aproveitem. Mas leiam-no com um olhar crítico. Perguntem quais vozes estão ausentes nessa obra e em sua época. Que personagens não têm voz? Que perspectivas são dadas como certas? Ler assim transforma o ato de leitura em uma conversa com a história, não apenas com o autor. Não se trata de sentir culpa pelo cânone. Trata-se de enriquecê-lo e contextualizá-lo. É como passar de ver o mundo em preto e branco para vê-lo em uma cor deslumbrante e às vezes conflituosa. A história da literatura não é uma procissão ordenada de gênios, é um campo de batalha barulhento, vibrante e fascinante. No final, a pergunta não é apenas o que se perdeu em Alexandria, mas o que estamos perdendo agora. Que vozes estamos ignorando? Que histórias estamos deixando que se desvaneçam no ruído digital? A lição das cinzas é que a memória não é um presente, é uma responsabilidade, e é uma responsabilidade de todos. Não precisamos ser acadêmicos para participar dessa tarefa. Cada vez que recomendamos um livro de uma cultura diferente, cada vez que pedimos à nossa biblioteca local para adquirir mais traduções, cada vez que ensinamos nossos filhos a valorizar histórias de todo o mundo, estamos lutando contra o esquecimento. Somos os novos guardiões. A história da Biblioteca de Alexandria ressoa com tanta força porque fala de uma ferida fundamental em nossa memória coletiva. É um símbolo de nosso potencial perdido, um lembrete de que a civilização é um projeto frágil. Seu fantasma nos persegue com uma pergunta: que conhecimento protegeremos para o futuro? Da próxima vez que olharem as estrelas, lembrem-se de Aristarco. Da próxima vez que rirem de uma boa comédia, lembrem-se do livro perdido de Aristóteles. E da próxima vez que lerem uma grande obra de literatura, lembrem-se de que sua sobrevivência foi um milagre. E que há milhares de outros milagres que nunca chegaram até nós. A memória do mundo é importante demais para deixá-la nas mãos de poucos. Ela pertence à humanidade. E nossa tarefa, como herdeiros tanto de sua glória quanto de suas ruínas, é fazer com que essa memória seja o mais rica, diversa e honesta possível. É a única forma de honrar os fantasmas de Alexandria. Assim, da próxima vez que se perguntarem por que a literatura importa, por que as humanidades importam, pensem nisso. Porque elas nos ensinam a escutar os vivos e os mortos, a escutar os poderosos e os silenciados, a escutar as histórias que nos fazem quem somos e as que nos desafiam a ser melhores. A literatura é o arquivo da experiência humana. E em uma época de divisão e conflito, nunca foi tão crucial acessar esse arquivo em sua totalidade, não apenas os capítulos que nos são mais confortáveis. Na diversidade de histórias reside a possibilidade da empatia, e na empatia, a esperança de um futuro compartilhado. A Biblioteca de Alexandria já não existe. Mas seu sonho, o sonho de um lugar onde toda a humanidade pudesse dialogar através de suas histórias e sua sabedoria, esse sonho nunca deve morrer. Depende de nós mantê-lo vivo em nossas mentes, em nossas bibliotecas e nas histórias que escolhemos compartilhar. A lição final é esta: o conhecimento não é um objeto estático que se guarda em uma prateleira. É um verbo, é uma ação. É o ato de lembrar, de questionar, de traduzir, de compartilhar. A biblioteca não era o edifício, era a gente e a conversa que acontecia dentro. E essa conversa deve continuar. Obrigado por me acompanharem nesta jornada através das cinzas da história e dos corredores do poder literário. Espero que os tenha deixado pensando como a mim. A história está viva e respira ao nosso redor, nos livros que lemos e nos que nunca leremos. Se este vídeo lhes despertou a curiosidade e querem descobrir mais segredos ocultos na história e na cultura, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Cada inscrição nos ajuda a continuar resgatando essas histórias do esquecimento. E agora lhes pergunto, que obra literária de uma cultura não ocidental vocês acham que todo mundo deveria ler?
Deixem sua recomendação nos comentários. Construamos juntos uma nova lista de leitura, nossa própria pequena biblioteca de Alexandria. Nos vemos na próxima jornada.